Bem-vindos à estreia do nosso Café com Luz. Hoje vamos conversar com nosso querido Günther Panchalk, arquiteto, designer, titular do Estúdio X, escritório especializado em percepção visual, com atuação predominantemente em consultorias e projetos de iluminação. Tem mais de 2.000 projetos realizados em diversos países do mundo. Seus trabalhos valorizam a percepção da arquitetura, destacando suas características funcionais e designando a poesia que lhes é particular. Sua filosofia se expressa pelo conceito de que forma e cor também são função. Com vocês, nosso Günther Panchalk. Se você pudesse viver em um livro ou uma série, qual seria? Talvez o Elogio da Sombra, né? A gente estava conversando um pouco antes, né? E eu seria a sombra, né? Gostaria de ser a sombra, que é o contraponto vamos dizer, da luz. Tem uma frase que é super legal do Goethe, né? Que fala, né? Que se può fare luce nel buio, né? Ou pode-se fazer a luz na sombra, no escuro, mas não se può fare buio nella luce, ou seja, você não pode fazer a escuridão na luz. Eu acho que talvez isso esteja com os dias contados, né? Pelo domínio eletrônico e eletromagnético e toda essa coisa que a gente anda evoluindo, talvez isso, né, essa verdade esteja com os dias contados. Mas, pelo menos, né, como a gente ainda pode deixar algum registro histórico disso, ainda vai marcar um período. Vai marcar um período, né? Olha, o Günther queria ser a sombra. Olha só aquele trouxa falando que não dava para fazer escuro na luz. Nossa, como eles eram antiquados. Maravilhoso. E o que seus pais não podem saber sobre você? Na verdade, qualquer coisa, porque como ambos são falecidos, poderiam saber qualquer coisa hoje em dia. Hoje já... Eles, inclusive, sabem tudo que você faz, né? Inclusive, eles sabem, exatamente. Já descobriram tudo. Já não tem mais nada para esconder. Exato. Uma mania sua, que ninguém conhece? Não, algumas pessoas até conhecem, assim, mas eu tenho uma mania e principalmente essa coisa agora com o negócio de máscara e coisa e tal, tem muitas vezes que eu fico o tempo inteiro no escritório com máscara. E aí eu peguei um hábito de pegar um guardanapo depois, por melaleuca, né, que é uma essência de uma árvore resinosa, acho que de origem australiana, e que tem um cheiro super forte e é super expectorante, né? Aí eu ponho no meio da máscara e fico o dia inteiro com a máscara e com esse cheirinho, assim, né? E não te dá umas vontade de espirrar, nada assim? Nada, porque expectorante, ele é super, bárbaro, percebe? Quer dizer, tem feito muito, muito bem. E aí, né, quer dizer, eu andei comprando os negócios, é meio um óleozinho. Então, você põe e fica muito melhor, né? Quer dizer, a respiração fica melhor, fica mais aberta. É engraçado porque, como eu tenho essa coisa de ter uma origem de bronquite asmática, né? Eu, depois que venci essa fase na infância e coisa e tal, né, comecei a respirar muito bem. Agora, com esse negócio de melaleuca, melhora mais ainda. É engraçado. E aí, fora o que o cheirinho é bom. Então, então vou experimentar, vou... Compra onde? A melaleuca. Melaleuca. Bárbaro. E o nome é divertido, né? Melaleuca. Não, e a árvore é super bonita. Ela é uma árvore que é feita por camadas. Quer dizer, super interessante. A própria conformação da árvore é bastante interessante. Caramba, nunca tinha ouvido. Muito legal. Günther, fala para mim um filme que você ama. La Belle du Jour, A Bela da Tarde. Eu acho que é uma coisa meio eclética, assim, né? Mas eu acho bem bacana, eu gosto até hoje.
Ele é atemporal mesmo, né? E tem essa coisa dela, né? Que ela tem uma. Não, fora que assim, eu considero ela, quer dizer, uma das mulheres mais bonitas de todos os tempos, e com uma coisa muito serena, né? Nada, vamos dizer, ela não chega aos pés da Sofia Loren, ela não chega, né, no que é uma Brigitte Bardot, mas ela tem uma beleza clássica, assim, super, que é bem a Bela da Tarde. Né? Ela, Belle de Jour. Adoraria tomar um chá com ela. À tarde na França, né? Tarde, Claro. Exatamente. Ambos iríamos para a Inglaterra tomar um chá. Ai, que maravilha! Às 5 horas. E um filme que você odeia? Que você não recomendaria para ninguém assistir ou que você odiou muito? Assim, falar, nossa, que enrascado. É um que eu nem consegui ver até o final. Vi por acaso assim, uma parte e falei, não. É aquele Filhos de Francisco. Olha! Não. E fez um grande sucesso, né? As pessoas adoraram. Mas é uma coisa que a história, não, pelo menos para mim, não bateu. E uma música que você poderia ouvir para o resto da sua vida? Aquela música que pode ficar tocando e você não enjoa. Tem várias. Tem um concerto para harpas e cordas do Debussy que eu acho fantástico. Assim, é uma coisa super legal, super romântica. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas mais power. Por exemplo, a Quinta Sinfonia do Luciano Berio, que, na verdade, é uma colagem que ele fez com a história da música, que é bárbaro. Né? Quer dizer, e aí eu, em termos de música, sou bastante diversificado. Adoro rock, coisas de jazz, música contemporânea, música clássica. Né? E essa Quinta Sinfonia do Luciano Berio é efetivamente muito legal, porque é uma colagem, ele vai pegando trechos de várias obras históricas e vai fazendo uma colagem e tem um enredo que vai contando a evolução do período histórico. É bárbaro. E, de certa forma, ela, essa questão, ela meio poderia ser um looping mesmo, você consegue ficar ouvindo para o resto da vida, né? Não enjoa. Exatamente. Porque ela cria esses ciclos, né? Tem momentos super cozy, super intimistas, que ela vai contando uma certa história, depois explode uma coisa, sabe assim? Ela é efetivamente uma linha de tempo, assim, né? Sonora. É muito bacana. E um fato que ninguém sabe sobre você, e que agora mais de 12 milhões de pessoas vão saber. Eu acho que as pessoas vão continuar não sabendo. Ah, é? É para se manter a pergunta. Porque a hora que revelar, acabou a brincadeira, né? Quer dizer, então eu acho que as pessoas vão ter, vamos dizer, a esperança, vão querer cutucar, vão não sei o quê, saber o que é. Então conta só para mim aí, depois eu edito. Oh. Uma viagem que marcou a sua vida. Foi a minha primeira viagem para a Europa, né? Quer dizer, meu pai era alemão, minha mãe é austríaca, e eles vieram para o Brasil por acaso. Mas aí, quando eu tinha 4 anos, né, foi a primeira viagem que a gente fez para a Europa. E foi uma viagem que poderia ser, junto com a minha irmã, e que poderia ser a questão dos meus pais regressarem para a Europa para ficar na Europa, né? E aí era um super inverno e coisa e tal. E eu tinha 4 anos de idade e eu era super, né, espoleta para lá. Meu apelido naquela época era Sputnik, né? Eu pulava para tudo quanto é lado e coisa e tal. E aí eu me lembro até hoje que foi bárbaro, porque eu cheguei, né, lá em Innsbruck, né, capital do Tirol, neve pra caramba, e eu fiquei tão impressionado com a neve, achei tão bárbaro, né, que eu falei assim, eu vou pegar a neve para mostrar para meu pai. E peguei um montão de neve e enfiei no bolso da calça. E aí a gente morava justamente numa cobertura que era, na verdade, um quarto na casa da minha tia, da irmã do meu pai. E aí eu, quando eu subi, né, brinquei para lá, para cá, quando eu subi, né, falei assim, pai, olha a neve, eu enfiei a mão no bolso. Foi a maior decepção, só estava tudo molhado. E aí eles deram risada, né? Então,
Foi, acho que talvez a primeira grande frustração da minha vida. E nesse caso, então, que matéria que você gostava na escola ou na faculdade? Aí que tá. Eu sempre gostei dessa coisa de artes e coisa e tal, né? Eu gostava também de ciências. Essa coisa de fazer experiências, solta uma fumaça, sai um cheiro maluco, muda de cor, parece quase uma mágica, né? Então, por exemplo, tanto essa questão visual, né, para mim, desde moleque, essa questão do ver, como essa questão da ciência, né, essa coisa meio mágica, sempre foram coisas que me atraíram bastante, né, me seduziam. E uma outra coisa também era a geometria. Eu era péssimo aluno de matemática, agora a geometria era 10, 9, 10, ou seja, porque envolvia desenho. Então, essa lógica do desenho, não sei o que, para mim funcionava muito bem, era para mim uma coisa muito clara. Agora, essa questão de aritmética, número e não sei o que, putz, era um desastre. E faz todo sentido, né, Guinter, hoje pensando na profissão de lighting designer, né? A geometria, as cores, a ciência, né? A luz é física, né? Matéria, mas ao mesmo tempo tem essa questão um pouco mágica, mas é arte também, né? Então ela brinca, né? E é engraçado que, para mim, tem alguns princípios, vamos dizer, matemáticos que são muito óbvios, que eu uso com muita frequência. O principal deles é a regra de 3. Percebe? Quer dizer, essa coisa meio de, faz assim, assim, assado, dá aquilo. Sim, a altura, a largura. Exatamente. Então, geralmente, dá meio certo. Se não dá exatamente certo, está mais ou menos no caminho. Deu para entender qual a lógica e qual é o processo de chegar mais próximo ao resultado. É engraçado isso. E uma profissão que você não seria de maneira nenhuma, se você não fosse lighting designer, o que você não gostaria de ser? Acho que é a profissão mais que eu acho que está já em desuso, mas é a profissão que eu sempre achei a pior profissão do mundo, que era ser ascensorista. E por causa de um contexto muito engraçado, muito interessante, ou seja, o ascensorista, né, que hoje em dia acho que também não existe mais, mas ele anda o dia inteiro, mas não sai do lugar. Ele só sobe e desce, né? Toda história que ele escuta o final, ele não sabe como começou. E toda história que ele escuta o começo, ele não sabe o fim. Percebe? Quer dizer, esse trecho de tempo muito curto entre as pessoas, a fofoca, não sei o quê, deve ser uma frustração, deveria ser uma frustração muito louca. Maravilhoso. E seus hobbies? Quais são? Você tem hobbies? Tenho. Eu tenho um que eu acabei meio deixando muito de lado e pretendo voltar, que é pintar, fazer arte, essa coisa que é, de certa forma, a minha origem profissional, né? Mas eu adoro cozinhar, né? Gosto muito de cozinhar e cozinho de improviso, dificilmente eu consigo repetir o mesmo prato, percebe? Quer dizer, eu não consigo fazer coisa com receita, eu sempre vou fazendo uma outra variante, coisa e tal. Tenho muita mania de chegar no supermercado e ver isso e fico assim, acho que é uma alquimia e vou compondo as coisas, geralmente coisas, vamos dizer, geralmente inusitadas e conflitantes. Como, por exemplo, fala um prato aí que você inventou e que você gostou muito. Por exemplo, salada com sorvete, né? Quer dizer, eu adoro fazer uma salada de folhas verdes com um sorvete de limão e uma calda de limão quente, né? Uau! Então, risoto de morango, por exemplo, escargot, né, com casca de laranja. Tem uma série de coisas, isso, adoque com leite de coco, né, que são coisas completamente bem inusitadas. Uau, nunca imaginei esse seu lado. Porque, na verdade, minha mãe era chefe de cozinha na Áustria, né? E aí, quando a gente era pequeno, eu tenho uma irmã, né? E minha irmã é gêmea, né?
Então, minha mãe sempre, quando eu chegava no período de Páscoa e de Natal, começava um mês antes fazer a massa, fazer o chocolate, fazer a geleia. Era todo um ritual que demorava um mês, né? E aí eu e minha irmã, a gente ficava lá, né, junto, não sei o quê, e quando terminava de fazer um creme e uma massa lá, ela falava assim, não, vai limpar, né? Vai lavar. Aí a gente ficava com o dedo raspando tudo para depois levar lá para a pia e coisa e tal. E com isso a gente foi aprendendo, né? Minha irmã também adora cozinhar e que foi uma coisa muito dessa vivência, né? Junto lá da minha mãe que ficava, que era uma super cozinheira e coisa e tal. E na realidade, hoje quando você cozinha, ela está viva ali com você, né? Exato. Porque você traz a memória, né? A gente fala, né? A pessoa, ela só morre mesmo, né? Quando você a esquece. Nesse caso, ela está viva, né? Está aí junto, cozinhando, né? Trazendo todas as maravilhas. E comida tem muito a ver com essa coisa divina, religiosa, né? Da perpetuação, né? Seja a perpetuação da matéria, seja a perpetuação da alma, né? Se você ganhasse na loteria, o que você faria com esse dinheiro? Primeiro eu investiria, eu aplicaria, né? Depois, sem dúvida, gastaria um pouco com essas viagens gastronômicas, né? Mas uma coisa com certeza eu faria, né? É ajudar, enfim, coisa e tal, instituição beneficente. Eu tenho por prática isso daí, né? Principalmente com crianças e com idosos. Então, por exemplo, uma coisa que eu geralmente faço é que quando eu vou dar uma palestra, né? Eu peço um honorário X e um terço desse honorário, o organizador da palestra, né, eu peço para que ele selecione e faça uma doação para uma instituição local. Né? Como eu não sou um palestrante profissional, com certeza não é, vamos dizer, esse valor que vai me fazer falta. Né? E eu acho que é um jeito de poder retribuir também uma coisa e fazer alguma coisa para pessoas que precisam muito mais do que eu. Né? É um gesto muito lindo, muito bacana mesmo. Um sonho que você ainda deseja realizar? Um sonho que eu desejo realizar. Eu acho que assim, eu sou um cara bastante satisfeito. Talvez viajar para algum lugar inusitado que eu não tenha ido ainda. Talvez fazer uma viagem para a Lua, né? Que agora está começando, essas coisas de ter, né, viagem espacial e coisa e tal, né? Talvez um sonho, porque isso efetivamente, né, requer um sonho, né? Porque outras coisas pode ser até que você conquiste com uma certa facilidade ou com tão mais tangíveis, né? Agora, ir para o espaço já está um pouco mais difícil, né? Então, vamos sonhar. Eu ia te perguntar se você prefere campo ou praia, mas, pelo visto, é o espaço. Não, eu acho que nem eu tinha visto essa pergunta e falei assim, não, para mim é campo mesmo. É campo, montanha, porque tem essa coisa das estrelas, tem essa coisa da brisa, do cheirinho. Não que a praia não tenha, né? Mas eu acho que assim, nesse sentido eu sou mais campo mesmo. E tem algum lugar assim em particular do campo que você gostaria de conhecer? Alguma coisa específica? Do campo. Eu acho que, por exemplo, essa questão de certas florestas, né, acho que me atraem bastante, né? Então, por exemplo, ir para Nova Zelândia, de certa forma, visitar essa diferença que vamos dizer, é uma ilha que é quase os 3 climas básicos do planeta Terra, né? Quer dizer, é um microplaneta. Então, eu acho que essa coisa, né, esse campo tropical aí é uma coisa que me atrairia bastante conhecer, vivenciar. Sim. Qual é a coisa que você tem mais orgulho, que você mais se orgulha?
eu não sou muito de, né, lógico, né, conseguir isso, conseguir aquilo, né, fazer um trabalho legal, coisa e tal, mas uma coisa que eu, no fundo, assim, meio gosto, né, é de zelar por uma certa ética, de tentar ser uma pessoa, vamos dizer, meio justa, né, o mais justa possível. Temperamentalmente, eu sou um ariano, então eu sou um cara facilmente explosivo, coisa e tal, mas eu tento me manter em certas linhas, né, de uma certa maturidade um pouco mais parcimoniosa. E considerando os dias de hoje, ética é uma qualidade profissional necessária, né? Que a gente tem, quem tem que se orgulhar mesmo de ter. Não, porque é uma sacanagem, né? Quer dizer, quem se aproveita de frágeis, quem se aproveita de pobre, eu acho uma super sacanagem. É uma coisa que não me entra. É difícil, né? Você compreender até essa bússola moral e ética quebrada, né? A gente tem uma dificuldade, sendo você também, né, de origem austríaca, alemã, né? Eu acho que isso e a casa, né? Esses valores éticos, morais também deve ter vindo bastante forte, né? Fica sem dúvida. Tem muito dessa questão familiar, com certeza. De conseguir discernir o não ético, né? Como podem existir essas pessoas, né? E muitas vezes, desculpa só interromper, muitas vezes essa coisa de você pisar em cima, você se aproveitar do mais fraco, quer dizer, isso é muito ruim, né? Quer dizer, é sacanagem, né? Quer dizer... É antiético e imoral. Exato. Tem um personagem fictício que você seria? Acho que o Peter Pan. Essa coisa assim, poder, né, tilintar por aí, né? Já que é poder ser um personagem, vamos partir para um personagem que nenhum ser humano ainda conseguiu ser, né? Voar, né? Poder... Exato, né? Tá tilintando para lá e para cá. Acho que junta com esse caráter Sputnik da minha infância, dá para fazer uma brincadeira bem interessante. Você prefere alguém que conquiste seu coração ou você prefere conquistar alguém? Não, eu sou do tipo que prefere ser conquistado. Aí, mulheres, conquistem ou não? Tá fechado. Não, mas... Conquistem! Conquistem. Oba! A gente vai ter muitos likes. Um mico memorável que você pagou, assim, algo que... uma vergonha... Não, tem um mico que foi uma vez, eu fui num super escritório de arquitetura e coisa e tal, e eu deveria participar de uma reunião, né? Só que essa reunião estava marcada para outro horário. Eu acabei, como eu tinha uma certa intimidade lá com o pessoal, eu acabei, então, entrando numa outra reunião, numa reunião errada. Exato, né? E os caras discutindo lá sobre um projeto, que era isso, que era aquilo, uma coisa super complexa, e, sei lá, 6, 7 pessoas participando, né? E até o momento que eu descobri que não era, né? Eu estava meio fora do contexto da reunião, não era uma coisa que estava, vamos dizer, planejada e coisa e tal. Só que depois eu acabei entrando no projeto. Foi uma coisa, mas quando eu percebi, eu falei assim, putz, grila, eu tô aqui meio de gaiato, tô com um peixinho fora d'água, o que eu faço, né? Não sabia se eu enfiava minha cabeça embaixo da mesa e coisa e tal, né? Meio de vergonha. Eu falei, putz, o que eu tô fazendo aqui? Aí que, de repente, então, chegou, bom, então, não sei o quê, papapá, e aí foi. Mas foi um super mico. Apresentou e foi. Não, foi um super mico, né? Um segredo que você nunca partilhou com alguém?
vai continuar segredo. A gente queria saber. Ah, O tem segredo tem coisas que eu sou bem muita. Não, é aquela história da lute il buio, né? Percebe? Quer dizer, mesmo na iluminação, né? Destacar uma coisa é muito bom, mas muitas vezes manter certas coisas no mistério é extremamente instigante, né? Faz as pessoas tentarem observar mais e coisa e tal, né? Então, deixar tudo às claras Acaba sendo sem graça, né? Perde o desafio, né? fica tudo chapado. É que nem iluminar uma boate como se fosse um campo de futebol. Perdeu a graça, né? Excelente a referência. Se você descobrisse que iria morrer em uma semana, o que você gostaria de fazer? Eu andei pensando, porque eu vi essa pergunta antes, andei pensando, falei assim, queria pagar todos os meus pecados para poder ir em paz. Porque deve ser uma super viagem, né? Primeiro que eu não acredito que a gente morra num certo sentido, né? Eu acho que a gente é uma composição de matéria e energia, e pelo que eu sinto hoje, aprendi de energia, muitas vezes você não precisa de certas materialidades para ela existir. Então, eu não acredito que morrer seja... Né? E aí eu acho que a gente, né, pode conquistar outras dimensões, né? E deve ser muito ruim, né, você estar em dívida com certas coisas, né? E você acredita nessa imortalidade do ser que não matéria? Exato, essa coisa da nossa energia, essa coisa da alma, percebe? Né? Eu acho que a alma pode adquirir uma adimensionalidade, uma atemporalidade, né? Ou seja, da mesma forma que uma certa energia não precisa o fio do cobre para transmiti-la, percebe? Quer dizer, a energia é uma coisa muito maior, inclusive é uma coisa ainda, acho que em vários pontos ainda misteriosa. Acho que a gente está longe de compreender a totalidade do que pode vir ser a energia. E nesse sentido, o que você diria para você do passado, o seu eu do passado? O meu eu do passado, não te falei, viu? Sabe aquela coisa? Viu? Não te falei? Provocativo! Sabe que nem é um pai para um filho? Sabe que nem é um pai para um filho que fala certas coisas e você só vai descobrir que ele tinha razão, você só vai aprender a respeitar e admirar tempos depois, anos depois, né? E eu acho que a gente tem um pouco, eu pelo menos tenho essa coisa de não ter só uma pessoa dentro de mim, né? Eu tenho o cara que gosta de pôr o pé pelas mãos, avançar, fazer certas coisas, mas tem o cara que é o parcimonioso, que é o mais, sei lá, mais maduro e coisa e tal, e que fica conversando com essa coisa, toma cuidado, lembra, você já fez isso, não deu certo, né? E aí, então, seria essa coisa assim, viu? Não te falei? Mas aquela coisa mais de brincadeira mesmo, assim, de... Qual assunto você poderia falar o dia inteiro sem ser iluminação? Sobre que assunto? Eu acho que sobre a vida, os prazeres da vida, né? Essa coisa que faz o nosso repertório mudar entre dia e noite, quente e frio, né? E isso é uma coisa que me motiva muito, né? Essa questão das diferenças. E é uma coisa que eu sempre falo, quer dizer, que bom que existe a escuridão, porque é ela que faz o contraponto da luz. Da mesma coisa que é o dia, a noite, né, o quente e o frio. Quer dizer, como que a gente poderia dar valor em certas coisas que a gente considera positivo se a gente não tivesse a experiência do negativo, né, ou do contraponto? E eu acho que sobre esses assuntos eu poderia ficar falando... Alguma coisa já aconteceu na sua vida que você gostaria de mudar?
de mudar. E, então, tem muita coisa que eu mudaria. Que esse cara viu, não te falei? Ele muitas vezes chega para mim, né, e fala assim, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse agido. E, por outro lado, também não. Tá? Então, eu gostaria de mudar muitas coisas e ter feito muitas coisas que eu acabei não fazendo. Né? Mas, por outro lado, né, às vezes eu me ponho num beco e falo assim, mas tudo bem, você gostaria de ter feito isso, teria feito isso, não sei o quê, mas você gostaria, então, de juntar isso para ser uma outra pessoa? Aí eu falo, não. Né? Mas é que eu acho que, assim, eu tenho uma coisa dentro de mim que é assim, eu acho que a insatisfação é a alma da criatividade. Né? E aí tem muita coisa que eu faria diferente, que eu daria um aproveitamento diferente por ter tido uma certa imaturidade, irresponsabilidade, inconsequência, ignorância na época, que só vinha a aprender posteriormente como isso seria bom e importante, teria sido um caminho bem mais legal. Mas, enfim... Mas às vezes também a gente só se dá conta de que gostaria de mudar porque viveu aquilo, né? Então... Exatamente. Só acaba não sendo o erra... efeito borboleta, né? Que a gente, porque sabe, muda, mas aí mudou você mesmo e vira... E aquela história, né? Só não erra quem não faz. Né? Quem faz, erra. E, geralmente, os erros são os maiores aprendizados, e principalmente os mais doloridos, né? Exatamente, os mais... O Zé Cabaleiro, quando eu fui fazer a iluminação dele, a gente fez o Líricas, e aí foi lindo, foi super bonito, mas foi um momento que ele estava sofrendo, né? Ele tinha perdido a namorada e, assim, passado por várias situações bem ruins. Depois a gente foi fazer o Pet Shop Mundo Cão, e aí ele disse, eu preciso resolver isso na minha vida já, porque eu só consigo criar e ser muito bom e fazer grandes letras quando eu tô mal, quando eu tô triste, quando eu tô arrasado. Precisa, exatamente, quando precisa sair alguma coisa. Feliz, estava super bem, e aí não batia, né? Mas quando ele estava no péssimo, o lado poeta dele era mais exaltado. Acho que às vezes tem isso também, né? A gente acaba criando dentro de controvérsias. Eu acho o seguinte, nesses momentos mais difíceis é que a gente penetra mais nas nossas próprias profundezas, né? Porque é aquela história, quando você está alegre, você está contente, você está efusivo e geralmente partilhando com outros, né? Você não penetra, vamos dizer, verticalmente dentro de você. E quando está dolorido, geralmente você se recolhe. Né? E ao se recolher, você fica com quem? Geralmente é com você mesmo, com a sua memória, enfim. Tem alguma lição assim que você aprendeu na sua vida que você gostaria de transmitir dentro de todas essas vivências, aprendizados? São esses momentos mais difíceis. Quer dizer, eu acho que o momento que eu mais aprendi, eu teve vários, tá? E muitos eu devo ao meu pai, né? Que assim, eu quando era moleque eu odiava meu pai, achava que ele era um chato, que era isso e coisa e tal, e fui aprendendo coisas depois a partir de certa idade que eu tive problemas de droga, né? Muito cedo, e que eu percebi então que todas essas intervenções dele na minha vida eram, vamos dizer, no sentido de uma busca do positivo, da minha independência, né? De fazer eu me tornar mais forte perante momentos difíceis, né? Então, eu me lembro de uma vez que ele falou, né, meio chorando assim para mim, que ele falou assim, você acha que não seria muito mais fácil eu te dar umas coisas e deixar você quieto? Para mim era muito mais difícil você ficar bravo, né? E muitas vezes nervoso e agressivo comigo, e eu poder ficar reparando, ter que ficar reparando e te acompanhando à distância e quieto, né? Então eu acho que isso é uma coisa que... Um aprendizado que você passaria, né? De poder observar, né?
Exatamente. Né? Dizer assim, observe mais, fique... Né? Exato. Né? E teve vários outros. Por exemplo, teve um que é muito inusitado. Eu, quando era criança, eu queria muito desenhar carro. E meu pai era engenheiro, né? Até que chegou um certo momento, ele falou assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falei assim, eu quero desenhar carro. Ele falou, então vai estudar engenharia. Puta, eu fiquei bravo. Que engenharia? Nada, eu não gosto de matemática, não gosto, né? Eu quero desenhar carro. Aí, num certo momento, ele chegou para mim e falou assim, olha o seguinte, eu não sei como chama o raio dessa sua profissão. Para mim é ser engenheiro. Se para você não é, eu não sei o que é. Sabe o que você pode fazer? Vai numa oficina mecânica e vai trabalhar com carro, porque aí você vai conhecer um carro, sabe? Uma coisa mais lógica. Você vai, né, trabalhar com carro e você vai descobrir o que você quer fazer, né? E aí, dito e feito, fui, né, trabalhar com 14 anos de idade, fui trabalhar numa oficina mecânica e fiquei 2 anos lá em mecânica, funilaria, pintura, mecânica fina, que me foram uma escola fantástica depois para designer de produto. Design de produto, né? E como que você descobriu esse link de desenhar carro para o design de produto? Como que você chegou nessa... Eu sempre... Porque faz muito sentido hoje a gente vendo, né? Fala assim, pô, isso é design de produto, mas na época, é claro que... Não. E é engraçado que eu estabeleci uma trajetória. A questão da iluminação aconteceu por um acaso, porque eu pretendia ser efetivamente um designer de produto e tracei um caminho, uma carreira, como na minha época de jovem profissional, design produto era uma coisa basicamente inexistente no Brasil, basicamente incipiente. Eu tracei uma trajetória de comunicação visual, design de embalagem, para depois passar no design de embalagem como objeto, como volumetria, para depois cair no design de produto. Né? Tanto é que minha pós-graduação na Áustria foi em cima de design de embalagem. E acabei depois virando aqui no Brasil, né, já bem mais tarde, né, gerente de produto, né, milhões de produtos desenhados. Na Alemanha, depois também acabei desenhando muito tempo, fiquei como designer, assistente na central de design da Siemens e coisa e tal. E aí foi uma coisa efetivamente de evolução por acaso. Aí a luz entrou por causa do Collor, sabe assim? Foi uma coisa muito louca, mas enfim. Conta essa história. Foi um acidente de percurso. Você foi escolhido, na realidade. Que bacana. Qual o elogio que você mais recebe, Guinter? De ser meio professor dessa questão de iluminação, ou antes de mais nada, dessa questão do ver, né? E eu sinto que isso é uma coisa legal, porque a grande parte dos meus clientes, né, acabam depois, porque eu, quando vou apresentar o projeto, explico por causa disso, qual é o conceito, porque, né, eu sempre falo que a apresentação de um bom projeto é quando você sabe pegar na mão do cliente e levar ele para passear, né? E isso de uma forma respeitosa, não é que você trata ele como um infantiloide, né? Mas você tem que saber respeitar e reconhecer qual é o repertório de a absorção que ele tem. Tem uns que têm uma percepção mais aguçada para o ver e tem outros que têm carências. O cara tem o potencial numa área e tem outro. Mas essa coisa de saber levar e aí explicar isso, por causa disso. E aí grande parte dos meus clientes fala assim, é mesmo? Nossa, sabe que eu nunca tinha visto isso? Eu vou começar a reparar. Sabe, quer dizer, e é um aprendizado muito banal, né? Quer dizer, o ver é uma coisa que talvez seja um dos primeiros sentidos de percepção que a gente tenha, né, na vida. E talvez por ser um dos primeiros e mais primitivos, muita gente depois passa batido, percebe? Quer dizer, não presta atenção no que está vendo, né? Não tenta decodificar e entender o que está vendo, percebe? Isso é comum, né, você não perceber, não dialogar com algo que é corriqueiro para você, né, que está ali todos os dias. Quer dizer, o fato de você não estranhar o que é normal,
né, faz com que se chegue nessas questões, né, de a pessoa, ela até tem alguns autores que gostam, né, de falar do ver e do olhar, né, de trabalhar o biológico, fisiológico, o sensorial, né, com perceber de forma porque diferente, é uma coisa, né? como eu durante muito tempo estudei e dei aula sobre principalmente essa coisa da percepção visual, que é o que mais me atrai, luz é um elemento paralelo a isso, né? Que é o seguinte, quer dizer, o registro geográfico de forma e cor não significa a interpretação e a percepção de entendimento daquele conteúdo, né? Tanto é que tem essas experiências que são feitas com pessoas cegas que depois de um certo momento, por evolução da medicina, são capazes de ver. Muitas vezes o cara, né, para entender certo objeto, né, ele precisa fechar os olhos, porque o mecanismo de percepção e entendimento que ele desenvolveu é outro. E aí o ver, ou seja, esse registro geográfico de forma e cor, acaba virando um ruído que dificulta, né, a percepção que ele desenvolveu. Dentro dessa área da percepção, da criação, tem um lugar que você goste mais de criar, que você sabe... porque às vezes a gente passa por isso como light designer, né? Você tem que produzir, né? Você tem algo para fazer com data e hora, né? Você consegue hoje identificar, né, que local é esse, que espaço é esse, ou que música, né, para você criar, que dá, não importa, nesse espaço ele te inspira. Não, eu não tenho muito isso, não, tá? O que acontece é o seguinte, eu tenho algumas características que eu vamos dizer, invento e crio muito facilmente, né? Eu sou o cara meio que acha que tudo está errado, entre aspas, dentro de mim, né? Como daria para fazer diferente? Né? Como daria para fazer diferente? Todo mundo fez desse jeito? Eu tenho essa coisa, essa busca, insatisfação, né, interna. Aí é óbvio que para certos momentos e para certas coisas, tomar um vinhozinho vai muito bem, percebe? Né? Ele ajuda você a soltar a franga, e nem é uma coisa tão importante assim, porque é óbvio que o vinho hoje em dia não é a coisa mais que me faz soltar a franga. E, por outro lado, também é a questão da pressão, ou seja, tem certos projetos que eu justamente vou deixando cozinhar, né, até chegar um momento que não tem mais como escapar do timing, porque ele fica remoendo aqui, ele fica subliminarmente aqui do lado, né, justamente talvez por um processo de maturação, de reflexão, de absorver e ver coisas que você, né, pode vivenciar no seu cotidiano, para ponto chegar assim, agora não tem jeito, agora você resolve, né? É aquela história, ou dá ou desce. Você tem esses momentos eureka, assim? Tem. Da noite? Tem. Tem. Isso né? faz Tem. Podia fazer isso. Só que é engraçado que hoje em dia, com iluminação, nem é mais tanto com iluminação, e muito mais com repertório, né, dessa coisa do cozinhar, do fazer uma composição de bebida, percebe? Quer dizer, é muito mais, então, nesse repertório paralelo do que na própria na própria área de iluminação. Óbvio, continua existindo certos momentos, tá? Fazer diferente, todo mundo faz isso, e aí eu falo, não, vamos fazer o contrário, tá todo mundo pondo no teto, eu vou pôr no piso, coisa desse gênero. Na verdade, o que acontece? Um dos elementos que são marcantes na vida são os momentos de surpresa, tá? Então, o que acontece? Se você trabalha com a surpresa, né, você geralmente chama a atenção da pessoa, você espanta, percebe? É óbvio, né? Eu sempre falo, quer dizer, você tem que ter uma certa classe para gerar surpresa, né? Não adianta você pendurar uma melancia no pescoço, que a surpresa vai ser muito ruim. Óbvio que depois de uma certa idade
que você vai adquirindo um certo repertório, uma certa maturidade, um certo conhecimento de como são as pessoas, você acaba fazendo cada vez mais intervenções que têm efetivamente um aspecto positivo e um aceite positivo das pessoas do que uma coisa chocante, percebe? Você prefere beleza ou inteligência? Os dois, viu? Os dois. Eu tinha muita curiosidade. É óbvio, porque né? Quer dizer, Né? é óbvio que de olhos fechados a inteligência é mais legal, mais bacana, não sei o quê. De olhos abertos, às vezes, pode ser problemático, né? Eu acho que um bom equilíbrio entre os dois é o ideal, não é? Eu não quero ter nem o suprassumo, né, da beleza, mas também nem quero ter o suprassumo da inteligência, que vai acabar virando uma coisa muito chata. Ter atitude ou ver atitude? Ver atitude. Eu sou muito responsivo, né? Eu acabei desenvolvendo uma prática vivencial que eu acabei virando muito mais, entre aspas, feminino nesse sentido do que masculino. E eu sou totalmente hétero, eu não tenho o menor problema com homossexualidade. Agora, é engraçado como eu desenvolvi um lado de saber escutar, de primeiro ver para depois tomar certas posições, depois falar. O que é completamente diferente depois de 2, 3 copos de vinho. Depois de 2, 3 copos de vinho, puta. Aí então esse é o segredo para te conquistar. O repertório. E qual é o seu vinho preferido? Para a gente poder te conquistar e fazer você falar aquele segredo que você não quis responder aqui para gente. Pode ser até que eu fale, viu? Eu gosto de alguns vinhos, né? Eu gosto de Barolo, eu gosto de vinho pesado, né? Como bom alemão austríaco. Oi? Como bom alemão austríaco. Eu gosto de vinho italiano, gosto de vinho francês, gosto de vinho português, gosto de vinho pesado, né? Mas um dos que mais eu aprecio é o Barolo. Um bom Barolo, para mim, vai com inúmeras comidas. Qual foi o presente mais estranho e inusitado que você já recebeu? Esse presente foi muito louco. Quando eu recebi, eu falei, putz, grilo. Porque, assim, primeiro que eu recebi de uma amiga que era argentina e designer, tá? E uma pessoa que eu gosto muito, ela já é uma pessoa falecida e coisa e tal, e eu gosto e tenho um respeito por ela muito grande até hoje, assim, super bacana e coisa e tal. E é uma pessoa super envolvida com cultura, marido cineasta, percebe? Né? Ela me deu, uma vez, num aniversário, uma calçadeira de sapato muito maluca, né? Longa assim, né? E dessas altas, assim, que você não precisa abaixar para... E eu nunca usei calçadeira, nem curta, nem grossa. Sempre tive um sapato de enfiar o pé e coisa e tal. De repente, eu ganhei aquela calçadeira e falei assim, nossa, que calça é isso, né? Como você define seu melhor amigo? Meu melhor amigo, eu acho que é uma pessoa parcimoniosa, bastante justa e sendo também bastante justa em certos momentos cruéis, porque é sincera, né? E eu sou uma pessoa que gosto de crítica construtiva. Odeio a burrice e a bajulação, né? Mas uma crítica construtiva, eu acho que, né? Eu acho que eu sou bem favorável a isso. Tem algumas pessoas que falam que isso é mentira, tá? Né? A equipe. Não, acho que a equipe em si, eles até aceitam bem, coisa e tal. Né? Eu tenho um jeito bastante polido e político de funcionar, mas, eventualmente, algumas pessoas mais íntimas acham que né, que não é bem desse jeito. Assim. E aí, enfim,
né? A gente vive para conquistar coisas. É verdade. Tem algum detalhe que as pessoas não sabem sobre você, que você revelaria agora? Aproveitando essa live. Ó, eu acho que deve até ter, mas eu não lembro dele, percebe? Eu não... Detalhe. Esse que a pessoa íntima diz não, que você quer revelar, que você Não, gostaria. aí a pessoa acha que é aquela história, né? Como essa pessoa também me conhece muitas vezes bebendo um vinhozinho, né? Aí acha que eu sou muitas vezes explosivo. Quando eu começo a falar muito, eu não paro, né? Que eu sempre tenho razão, quer dizer, fala que eu sou meio o oposto do que eu acho que eu sou. E talvez tenha lá um fundo de verdade, né? Talvez nem eu seja a total verdade e nem essa pessoa enxergue a total verdade. É verdade, mas diz Kafka, né, que somos, o que pensamos que somos, os que os outros dizem que somos, né? E a quantidade de pessoas conhecemos. Não, Então, e muitas vezes o que queremos ser, né? é verdade. Tem muita gente que mais quer ser, né, do que é e assim por diante. Tem algo que te deixa muito ansioso hoje? Tem esperar. Esperar me deixa completamente ansioso, né? E é engraçado que, óbvio que hoje eu já estou com uma certa idade, coisa e tal, isso vem, de certa forma, se agravando, né? Eu não sei se a idade traz, por si só, e fisiologicamente, mais ansiedade, né? Porque eu sei até de amigos também que têm a mesma coisa, né? Depois de uma certa idade, começam a ter uma certa dificuldade de dormir, acordam à noite, e aí eu percebo, quer dizer, uma coisa para mim, né, quer dizer, o esperar é uma coisa que me dá muita ansiedade, né? Fila, né? Qualquer coisa assim, esperar em diversos, né? Tem à noite o esperar o dia seguinte, mas tem essa coisa de esperar numa fila, esperar para entrar num lugar, quer dizer, isso me deixa bastante ansioso. Guinter, estamos quase chegando ao final. De todos os seus pertences, qual é aquele que, se a casa pegasse fogo, tudo, qual é o objeto que você pegaria antes de sair, que você não deixaria para trás de jeito nenhum? Eu andei pensando em dois e tenho na dúvida, justamente pelo momento que a gente está vivendo. Porque seria o seguinte, um é o cartão de crédito, né? Porque no mundo moderno, né, um cartão de crédito é mais importante do que RG. O outro seria o celular. Então, eu tenho uma dúvida, né? O celular, porque hoje em dia, inclusive, o celular é até o cartão de crédito. Então, eu fiquei na dúvida se seria o cartão de crédito para poder comprar um telefone celular ou então um celular para poder até usar como cartão de crédito. Considerando que o celular ainda é máquina fotográfica, é a carteira de motorista. Acabou virando tudo, né? Quer dizer, é muito louco. Né? E como a gente vivia sem ele, é que é mais louco ainda, né? Exato, não tinha problema. Você pegava, né? Eu me lembro quando eu passei 3 anos na Europa, na época depois da minha pós-graduação, caramba, né? Falar com meus pais, falar com a minha irmã, mandava uma carta que demorava 15 dias para chegar no Brasil. Aí a pessoa recebia a carta, se ela fosse muito coisa, né, escrevia para você e depois te mandava de novo 15 dias. Ficava aquela coisa de um mês. Hoje, passa 2 minutos, você está querendo... Né? E eu acho que talvez esse também seja uma das coisas da ansiedade. É tudo imediato, é tudo rápido. Falou e acontece. E que eu acho que tem uma série de vantagens, mas tem um preço muito alto. O que você gostaria de deixar como legado? Bons amigos, bons ensinamentos, boas frases que pudessem inspirar pessoas. Acho que, assim, no geral,
coisas que possam ser positivas para as pessoas. Algumas talvez mais difíceis de digerir, outras mais fáceis. E para a gente encerrar, que pergunta você gostaria que eu fizesse e que eu não fiz, mas que você sempre quis responder? Uma pergunta que nenhum entrevistador nunca fez para você e você sempre quis responder. Eu pensei uma bobagem agora total, tá? Eu sou um cara cheio de bobagens na cabeça, né? Que assim, tipo assim, qual é a cor da sua meia? Essa coisa bem inusitada no momento. Qual é a cor da sua meia? Mostra aí pra gente. Deixa eu ver que eu nem lembro, eu tenho uma péssima memória. Ela, na verdade, é um grafite com levanta aí pra gente ver, não dá castor. Pra ver. Olha! Com listas castor. Guinter, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua espera, pela sua paciência. Eu considero você um dos melhores lighting designers do mundo, né? Do Brasil, sem dúvida, do mundo, porque acredito realmente que um profissional, ele para ser um grande profissional, ele não deve dominar só as técnicas, ele deve ser uma pessoa completa, ele deve ser uma pessoa ética, uma pessoa que transmita valores e que mude o cenário e a cultura da iluminação. E você, sem dúvida nenhuma, é esse profissional que nos inspira sempre e que a gente olha cada trabalho e cada trabalho vem algo novo e agora conversando com você a gente percebe que essa é a sua busca, né? E acho que você a realiza muito bem. E ter você como um representante nosso como lighting designer no Brasil é um grande orgulho. Tenho muito orgulho de você ter sido meu professor em percepção visual há muitos anos, mas fez parte do nosso time na pós-graduação. E tenho, assim, um grande carinho por você ter participado, estado conosco, e lhe agradecer, falar que se podemos seguir alguém como exemplo, eu diria que você é um grande exemplo para nós. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. Tomara que todo mundo conheça mais aí com essa entrevista, conheça um pouco mais você. E quando puder, vou te convidar para esse vinho em São Paulo. Legal. Deixa eu também agradecer, né? Eu queria agradecer muito, né, você, Jamile, né, de todos esses anos que a gente se conhece, várias coisas que a gente já fez em conjunto, né? E eu espero que, né, possa ter contribuído, né, como sempre, assim, de alguma coisa positiva para as pessoas, que possa ter, né, posto um grãozinho a mais para as pessoas poderem evoluir para frente, se questionar, rever certas posições, mas, enfim, essa coisa construtiva. Talvez o meu grande legado seja ser construtivo, ou tentar ser construtivo, né? E nesse sentido, eu acho que essa tua iniciativa tem também né, esse objetivo, né? Esse negócio de café com luz é uma coisa super bacana, né? Porque é o descontraído, essa coisa do cafezinho brasileiro, não sei o quê, com essa coisa volátil que é a luz. Né? Que é a luz, Obrigado. Muito obrigada. Um beijo para você. Sou sua fã, viu? Beijo. Um beijo grande. Até.